de Cornélio Procópio, fiz MBA em Londrina, depois eu fiz a minha MBA internacional na George Washington University, fiz a imersão de negócios agora em São Paulo, tenho negócios na cidade de Londrina, tenho negócios na cidade de Campo Mourão e tenho algumas perspectivas de novos negócios aí. Então, quero apresentar para vocês aí. É uma coisa que eu estou sendo cobrado aí, meu Instagram está aí, quem puder acompanhar algumas coisas que a gente coloca, eu fico muito agradecido, tá, pessoal? Então, vamos lá começar. A primeira coisa, como eu falei, eu também, como a UEMP aí, morei e me formei na cidade de Cornélio Procópio. Então, assim como todos vocês aí, eu fui no Cristo, eu comi um lanche na Noemi, eu ia no Porão, eu fazia muitas coisas aí que vocês hoje fazem. Então, me diverti muito na cidade e aprendi muito na cidade. E uma coisa importante que eu digo, que eu aprendi muito com Cornélio, foi me virar. Então, acho que é uma cidade legal para se estudar e aprender a se virar. Então, é uma cidade que, como eu fiz a UTFPR, não tinha tantos estágios, não tinha tantas oportunidades. Foi uma primeira coisa que eu fiz na carreira. Eu nunca havia trabalhado antes de ir para Cornélio. Minha família tem não é uma condição baixa, então conseguiu me sustentar durante os estudos aí. E a minha primeira oportunidade foram os estágios não remunerados. E eu fiz 2 estágios não remunerados. Foram estágios voluntários aí. Eu acho que a primeira coisa bem importante durante a graduação é a gente fazer algum tipo de trabalho para ganhar experiência. Então, eu fui do diretório acadêmico da mecânica, dentro da UTFPR, e fui estagiário aí na Vida Fibras, uma empresa na cidade de Ourinhos, e na metalúrgica CWA. E uma das coisas legais que eu gosto de falar hoje é que na CWA eu acho que eu não tinha remuneração nenhuma, mas era na cidade de Ourinhos. Então, eu ia e voltava todas as semanas para trabalhar. Então, no final das contas, eu estava pagando ali para trabalhar, mas foi a minha primeira experiência, aprendi um pouco sobre indústria. E quando eu fiz algumas entrevistas de emprego, uma coisa que muitos de vocês aqui vão participar, ou até depois a base depois para vocês acabarem empreendendo, vou falar um pouco sobre isso, foi muito importante isso daí. E de qualquer maneira, eu aprendi muito e até hoje eu trago muita coisa que eu aprendi nesses momentos. Valorizar o dinheiro, valorizar o tempo. Então, são algumas coisas que eu aprendi. Então, meu primeiro emprego aí foi numa empresa de balança industrial que chamava Celme, na cidade de Cambé. Passei no trainee, fui contratado como engenheiro mecânico e não me adaptei, tá? Foi a minha primeira e única experiência como CLT. Eu ficava numa sala que ficava ali no subsolo, ainda tinha mais 2 pessoas. As pessoas eram completamente opostas de mim naquele momento e não era um lugar que eu ficava confortável. E então eu era aquela pessoa ali que rezava para o fim de semana chegar. Eu, eu rezava para o fim de semana chegar para ter alguma coisa que acontecia no meu dia a dia. E assim, não é uma coisa que é gostoso, não é uma coisa ali que eu acho divertido. Então, resolvi fazer uma MBA para conhecer mais gente, conhecer novos profissionais. E na minha primeira aula de MBA, eu tive uma primeira virada de chave na minha carreira e na minha vida. O que aconteceu nessa primeira aula da MBA? Eu encontrei vários empreendedores. Eu fiz MBA na FGV em gestão de projetos. E aí, assim, eram pessoas, não vou falar mal de ninguém, mas eu via que eu tinha um potencial muito maior que aquelas pessoas. E eu olhei os caras ali de carro importado, falando que tinham feito viagens para outros países, algumas coisas. E uma das coisas que eu lembro, que eu parei e pensei, cara, eu falei assim, pô, se esses caras têm, por que eu não posso fazer isso? Porque se eles têm uma empresa, por que eu não posso ter a minha empresa?
E aí foi a hora que eu criei a Sóis Engenharia. Não é todo mundo que sabe, mas a Sóis Engenharia ela demorou pelo menos 6 meses a engrenar. E nos primeiros meses aí, a gente... falar aqui, pessoal fazendo faculdade, coisa e tal, mas eu vendia trabalho de faculdade, vendi TCC, cara, eu vendi o que eu pude para sobreviver daqueles primeiros 6 meses. E dentro desses momentos, apareceu um cliente que falou, cara, você é engenheiro mecânico, eu estou precisando disso, 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 me colocou dentro de um primeiro cliente, fiz um excelente trabalho, eu sempre penso em como eu gostaria de ser atendido, o que seria importante para mim, e aí começamos a entrar na Plaenge, vocês conhecem ali em Londrina, na Plaenge, na Quadra, na Yoshi, em todas as construtoras. Hoje a gente atende a grande maioria das construtoras no norte do Paraná, com parte de projeto, alguns equipamentos, montagem, manutenção. Então, começou ali, mas a grande primeira virada de chave ali foi essa comparação com outras pessoas. E hoje a gente fala muitas vezes que não é saudável se comparar, e a minha grande virada de chave foi me comparar e ficar incomodado. Depois disso, dentro da MBA, criei ali vários amigos e um colega viu um spam da FGV falando sobre um concurso que chamava ISA Innovation. Então, era um concurso de como fazer a educação mais competitiva usando a tecnologia. E a gente desenhou um projeto muito legal de como que a gente faria isso com gamificação educacional. E aí a gente apresentou brincando, a gente não esperava ganhar. Quando a gente percebeu, a gente estava na fase final. Se eu não me engano, eu vou dar um exemplo aí, mas a final era dia 15 de, sei lá, de um mês ali, a viagem para os Estados Unidos era 40 dias dali. Então, foi um momento também que eu resolvi tomar risco. Falei, cara, tô sentindo que a gente vai ganhar para esse colega meu, chama Márcio, e aí tirei meu visto, coisa e tal. A gente apresentou e eu fui campeão junto com o Márcio do ISA Innovations. Então a gente ganhou ali a participação da MBA de gestão de grandes projetos internacionais na George Washington University. Então fiz ali um complemento, fiz um TCC todo em inglês, tive aulas aí com vários professores renomados e muitos colegas aí muito gabaritados. Então aí do lado tem algumas fotos no campus de engenharia da George Washington University, a Casa Branca, o Capitólio, o momento ali do diploma. E na hora que a gente voltou, esse colega meu, Márcio, ele falou, cara, eu sou engenheiro civil, você é engenheiro mecânico, eu tenho um colega que é contador, ele faz perícia, vamos trabalhar com perícias. Então, criamos a Expert Perícias, só que nos Estados Unidos, uma das coisas que muito me chamou a atenção foi o módulo de para onde o mercado está indo. Então, foram 2 módulos que me chamaram a atenção. Um foi a apresentação do PMI, que é um instituto de gerenciamento de projetos, e depois essa aula de onde o mercado está indo. E quando eles apresentaram, eles mostraram ali a possibilidade de mercado indo para IoT, Big Data, drones, energia solar, várias coisas. E o que eu simplesmente fiz? Falei, hoje a gente tem um mercado extremamente competitivo. É muito difícil se colocar na construção civil, se colocar como prestador de serviço em alguns ramos. E eu falei, é muito mais fácil e muito mais... eu trilhei ali em todos o caminho de A a B, e eu falei, o menor caminho que eu tenho para sucesso é dentro da energia solar. Então foi ali em 2017, nos Estados Unidos, que eu falei, quero trabalhar com energia solar. Voltei, a gente fundou a Expert Perícias com o Márcio, eu me voluntariei no PMI, no projeto ANA, e virei consultor em gestão de projetos na Bono Fotovoltaico, que era foi a minha primeira experiência em energia solar. Fiquei ali por 5 anos como consultor externo, nunca fui CLT. Então eu fazia um pacote de horas e prestava serviço para o pessoal. No PMI, conheci muitos profissionais também, me especializei. Mais uma vez, foi um período ali de trabalho voluntário. E no ANA também, a gente
éramos gestores voluntários em ONGs. Então, eu fiquei por 6 meses como diretor de uma ONG que reciclava sapatos. Então, eu instruí eles a olharem mais indicadores, projetos, processos. Então, foram experiências que eu fui adquirindo. E aí, em 2020, a gente teve a pandemia. E aí foi um momento que, basicamente, todos os meus contratos tiveram uma baita baixa. E aí foi um momento também de virada de carreira que eu falei, poxa, eu não quero mudar o meu estilo de vida, eu não quero ter que economizar, eu não quero ter que voltar atrás, eu não quero ter que viajar menos, eu não quero ter que comer um lanche a menos, não, eu quero ganhar mais. E eu criei uma rotina que todo dia eu estudava, eu lia um livro, eu fazia algumas coisas, e nisso daí eu fazia 3, 4 horas por dia. E aí eu fui tendo muitas ideias, e foi o momento que eu comecei a fazer consultoria em gestão de projetos ali para empresas de energia solar. E uma dessas empresas era a Trielo Energia Solar, que começou a ter muito fit, e no ano passado eu identifiquei que não havia mais espaço para minha consultoria na Bono Fotovoltaico, mas havia espaço para eu me tornar sócio da Trielo Energia Solar. Então, eu fiz a aquisição da sociedade da Trielo Energia Solar. A Trielo ela já tinha alguns cases, ela já andava, tinha uma projeção comercial muito legal, estava em crescimento, já tinha ativos, já tinha alguns cases, então eu fiz a opção aí de me tornar sócio da Trielo. E aí entra numa coisa que eu quero falar para vocês aqui dessa foto, de saber agarrar as oportunidades na hora certa. Então, eu não vou lembrar o nome desse senhor, ele era um dos coordenadores da NASA nos Estados Unidos, e, poxa, eu como engenheiro mecânico, foi uma baita oportunidade de me conectar com um cara fantástico, fenomenal, que era referência ali do meu setor, e no meu despreparo naquele momento, na juventude, a única coisa que eu fiz foi entregar um cartãozinho com meu nome, sobrenome e telefone. E eu falei o seguinte para esse cara: parceiro, se você precisar, você me manda um WhatsApp. Nos Estados Unidos eles nem mandam WhatsApp. Eu até hoje eu brinco que eu olho meu celular de vez em quando aí para ver se ele mandou uma mensagem aí falando: cara, Vitor Stucci, preciso de você. Mas nunca aconteceu. Eu não fui nem um pouco interessante para esse cara. Não tinha vantagem nenhuma para ele. Imagino que ele tenha milhões e milhões de cartões, eu virei só mais um ali. E eu aprendi muito sobre oportunidade, sobre o que a gente fala ali, a junção da sorte e estar preparado. Então eu tive ali a sorte de conhecer um cara muito foda, mas eu não estava preparado para aquele momento. Então foi um desperdício aí de oportunidade, mas uma grande lição que eu tive. Nesse ano, eu fiz a imersão, não sei se vocês conhecem, do G4 Educação. Se vocês não conhecem, eu aconselho a vocês seguirem tanto os fundadores quanto os diretores, a própria G4, que é uma imersão entre empresários, onde a gente fala sobre vendas, sobre business plan, sobre growth, sobre marketing, e é um momento onde 50 empresários se conectam para abrir o jogo ali sobre seus negócios e como melhorarem. Então, para vocês terem uma ideia, além da Trielo, que eu estava representando a Trielo, a gente teve algumas pessoas como o Grupo Suplay, que é a detentora da marca da probiótica, da Max Titânio, uma sócia ali da XP Investimentos, uma sócia ali da Day Pharma. Então, excelentes profissionais ali, fora os fundadores. Então, foi um momento ali, está sendo até um momento de conhecer muita gente. Hoje mesmo, pela manhã, eu estava na cidade de Sud-Menuti, conhecendo ali o Aras Fazenda Mosquito, que é uma das maiores produtoras de proteína vermelha aqui do estado de São Paulo. E tudo proporcionado através do network. Então, uma das coisas que hoje eu olho com carinho, invisto e trabalho muito bem é o networking. Eu tenho algumas ideias de novos negócios aí. Então, hoje eu tenho
a Sóis, a Expert, a Trielo, mas eu olho a possibilidade de algumas mentorias, de uma empresa de marketing 360 graus, uma agência de viagem, a gente aumentar o ecossistema da Trielo, ou até a criação de um fundo de investimento de energia solar. Então, são possibilidades aí de novos negócios que eu tenho pleiteado aí no curto, médio prazo. Então, eu sempre tento enxergar novas oportunidades. Uma coisa que eu passei na minha vida de empreendedor, no começo, eu tinha só ações, e o que acontece? Toda empresa ela tem os seus altos e baixos. Quando a coisa tá boa, é legal, mas quando ela tá ruim, é horrível. E se você não tem mais alguma coisa para te gerar um caixa, para te gerar uma receita, você fica dependendo daquilo lá, é muito fácil do empreendedor ele se gargalar, se ele se enrolar. Então foi uma das grandes decisões da minha vida, dividir a cesta ali da onde que está vindo os ovos. Então, hoje eu recebo ali, tem meu Prolabore da Sóis, tem minhas retiradas ali da Expert, tem meu Prolabore da Trielo e quero algumas coisas novas para, em meses ruins, em algumas ocorrências aí, eu ter para onde enxergar, não ficar dependendo de alguma coisa só. Então, uma dica aí para quem quer empreender é sempre pensar em mais de uma fonte de receita. Vocês não podem nunca pensar em uma coisa só. É um risco muito grande, porque se aquela coisa der errado, você deu errado em 100%. Quanto mais fontes de receitas vocês tiverem, mais oportunidades de ganho e redução de perda vocês têm. Então é uma gestão de risco que a gente acaba fazendo. Como eu falei, a empresa Trielo foi fundada pelo meu sócio, William Martins. É uma empresa muito recente, ela fez 3 anos aí, e começou como uma empresa de uma construtora civil. Ela fazia ali residências na cidade de Campo Mourão, e começaram a colocar energia solar como um diferencial. Quando perceberam, a energia solar começou a se tornar um destaque ali. Então, começaram alguns clientes a pedir energia solar sem a casa. E, de repente, isso daí virou, e aí a empresa vendia mais solar do que a parte da construtora. Hoje a Trela é uma empresa que ela cresce mais de 100% ao ano. A gente tenta cada vez mais ser meritocratas. Eu acho que isso é um grande diferencial. Toda a nossa equipe ela tem que ganhar junto com a gente e crescer junto com a gente. Eu trabalho muito na filosofia de capacitação do time. Então todas as pessoas devem ser capacitadas. Para quem empreende, no começo é muito difícil, mas a gente tem que entender que um funcionário incapaz ele é muito mais caro do que um funcionário relativamente mais caro. A gente não enxerga isso daí se a gente não fizer as contas corretamente. Mas às vezes eu contratar um estagiário é muito mais caro ao longo de 12 meses do que contratar um analista de algum setor. Então, uma das grandes dicas que eu recebi e passo para vocês também não deixem o time de vocês serem muito júnior. Sei que muita gente aí vai começar a sua carreira e coisa e tal, mas as pessoas muito júniores, elas vão estar aprendendo dentro da sua empresa e você vai estar aceitando que elas aprendam dentro da sua empresa. E aí, assim, empresa não é ONG, empresa não é escola, a empresa ela tem que dar resultado. Então, vamos dar um exemplo aí, mas um comprador, se eu tiver um estagiário de compras e um comprador, um analista de compra, o cara às vezes consegue reduzir os meus gastos aí em compras em 10 mil reais e um estagiário consegue em 1.000. O cara ganha, sei lá, 2 mil reais a mais, no final das contas eu ganhei 7 mil. Então é muito caro ter um profissional não habilitado. Então, uma das coisas que eu errei é começar com profissionais muito júniores, profissionais sem experiência, e não ter um time de RH. Eu acho que isso daí vocês vão ouvir em outros lugares, mas o Brasil negligencia muito o RH, e o RH é extremamente importante para quem tem o um negócio. Então, cada vez mais é importante, e conforme a gente está falando de uma empresa como a Trello, que cresce 100% ao ano,
a gente tem desafios, a gente tem projetos com mais complexidades, a gente tem mais demandas, a gente tem novas BUs, que são Business Unit em vista, são novos modelos de negócio dentro da empresa, e aí o jogo começa a ficar mais complicado. E aí a gente tem que ter um time extremamente capaz, extremamente apto para crescer. E aí, assim, a Triello hoje ela já tem alguns cases muito legais. Então, hoje a gente tem o Burger King, que vocês todos conhecem, Mercedes-Benz, a John Deere e vários cases. Alguns aqui a gente acaba nem colocando até maior, por serem cases ou regionais ou de empresas menores envolvidas no agronegócio, mas a gente está focando muito aí no agronegócio. Então, mas o que eu gosto de falar quando eu trago esses cases, Burger King, John Deere, Mercedes, é que mostra que a Triello é uma empresa extremamente capaz de fazer o que se propõe a fazer. E no final das contas, sucesso para quem está empreendendo é fazer um alinhamento de expectativa entre o que o cliente quer e o que você entrega. Então, às vezes a gente. Eu vou dar um exemplo aí do iFood. Muitas vezes a gente se frustra com o iFood porque ele coloca, ó, o prazo de entrega é 1 hora e dá 1 hora e 2, pô, já está atrasado, coisa e tal. Então, o que acontece? Não existe um alinhamento entre expectativa e entrega. Hoje, para mim, sucesso numa empresa é você conseguir entregar exatamente o que você se propõe a entregar para o cliente. Pode parecer básico, mas não é. Muita gente entrega menos, entrega atrasado, entrega de qualquer jeito. Então, acho que o nosso grande diferencial é entregar exatamente o que o cliente quer e explicar o que vai ser entregue. Muitas vezes também, o maior problema que a gente vê nesse momento no mundo é comunicação. As pessoas têm uma dificuldade de comunicação e o cliente acha que contratou uma coisa, a equipe de instalação acha que ele quer outra coisa, a equipe de segurança acha que precisa de outra coisa, e o dono da empresa acha que está fazendo um bom negócio. Então, assim, a gente vive um momento de achismo muito grande. Então, a gente tem que estar sempre alinhando esses parâmetros aí para conseguir satisfazer e ter um crescimento muito grande. Então, no final das contas, aí é o alinhamento do que o cliente espera com o que você entrega. Independente se é uma paleta mexicana, casquinha, energia solar, um projeto de um grande silo. Anyway, acho que a grande sacada é você conseguir fazer um alinhamento de expectativa e entrega. Conseguiu fazer isso daí, o seu próprio cliente vira seu fã, seu próprio cliente vai estar te indicando, o cliente aí vai estar fazendo as coisas acontecerem. Quando a gente fala da Triello, uma empresa de 3 anos, mas pensando em posicionamento, a gente olha muito uma pesquisa feita pela Greener, trouxe aí de 2021, não achei uma mais recente que trazia esses dados, mas ela aponta aí que até mais de, sei lá, 90% de empresas no mercado, elas vendem menos de 1 mega, que é uma unidade do quilowatt, do tamanho da usina, por ano. E a gente já faz mais do que isso. E o que é interessante a gente olhar, e eu falo até muito para o meu time, é parar de se comparar com quem está na frente. Isso é muito, muito, muito inspirador. Porque o que acontece? Pô, se eu olho para lá para frente, eu tenho a empresa que eu trabalhei, a Bono. Pô, eles são esses 1% que executam acima de 10 megas. Pô, é uma empresa ali com 200 colaboradores, fantástico, os caras são foda. E aí eu começo a me comparar e falar, pô, será que eu não sou tão bom quanto esse cara? Será que isso? Será que aquilo? E a grande virada de chave é o seguinte: a gente tem aquela coisa do copo cheio e o copo meio cheio e meio vazio. O que a gente começou a enxergar? Pô, realmente vamos dizer, estou numa corrida de 100 pessoas, eu estou em sexto lugar, tem 5 caras ali na minha frente, realmente. Mas se eu olhar para trás, tem 92 para trás. Então a gente está falando aí de um oitavo. Então a gente se compara muito com alguns poucos, quer ser melhor que alguns poucos, mas a gente para de olhar a tantos que a gente já passou. Então, uma das coisas que, no geral, eu sinto hoje
é uma comparação muito grande entre pessoas, empresas, entre histórias. Então é muito legal a gente enxergar o que já passou. Então, hoje vocês aí estão pensando em empreender, pô, começa aí, daqui a pouco você já vai estar melhor que algumas pessoas, daqui a pouco tal, e sempre enxergar o que passou, não ficar mirando ali, tem aquele papo, eu vou mirar na estrela e vou, quanto mais longe eu chegar, melhor. Cara, besteira, pô, olha tudo que você já passou, vai fazendo um planejamento estratégico, vai devagarinho ali, vai chegando lá e a coisa acontece. Eu acho que é muito mais saudável a gente olhar dessa maneira. Amigos empreendedores aí, pô, o cara tem avião, o cara tem helicóptero, o cara tem o carro importado. Gostaria de ter, mas não tenho, só que eu enxergo, pô, tem muito mais do que muita gente. E estou extremamente satisfeito com o que tenho, mas incomodado que eu posso mais. E essa incomodação me leva para frente sempre. E no final das contas, o que gera satisfação em mim na Trielo? É a gente poder construir algumas histórias. A gente vê o crescimento de pessoas, vê a satisfação dos nossos clientes, e no final das contas a gente faz o Brasil aí também andar para frente. A gente está contratando, quem é empreendedor aí, vocês logo vão ter seus colaboradores, vocês vão ter a responsabilidade aí de cuidar dessas pessoas, e aí eu vejo que na Trielo a gente tem algumas histórias muito bonitas. Eu tenho um vendedor que há um ano atrás ele era motoboy, um dos melhores vendedores. Há um ano atrás ele era motoboy. Começou com a Trielo, o cara se esforçou um monte e teve uma vida ali bem complicada. Hoje ele está fazendo a reforma da casa da mãe dele. Então ele já, em um ano, ele saiu de um cara que era motoboy, sem muita perspectiva, e hoje ele está fazendo ali a casa da mãe dele e estava falando comigo sobre quais cursos, como que ele pode crescer ainda mais. Então a gente vê essa mudança na história de algumas pessoas. A gente tem aí pessoas muito novas fazendo um casamento fantástico que a gente teve esse ano de um colaborador, também mostra muito crescimento. Outras pessoas que tem uma menina que trabalha no planejamento, chama Beatriz, ela está 3 anos na Trielo, desde que começou a empresa, ela está lá como telefonista. Ela saiu de telefonista, foi para prospecção, ela foi para vendas, ela foi para isso, foi para aquilo. Hoje ela é responsável praticamente da empresa e ela é responsável pelo planejamento. Ela já está fazendo ali uma MBA em gestão de projetos, assim como eu fiz. Ela já faz uma parte muito estratégica, faz a gestão de time. Então, é uma pessoa que começou como telefonista e hoje ela tem um cargo ali de confiança, da minha confiança, e se destaca pra caramba. Então é gostoso a gente poder ver as pessoas crescerem e se destacarem aí no dia a dia, na sua vida. E aí construir uma história mais bonita. E aí, assim, a gente também tem a satisfação em ver os clientes crescendo. Então, hoje o foco da Triela é continuar a crescer, se destacar no mercado cada vez mais, ser uma das principais empresas do país quando a gente fala em energia solar, fazer os clientes e colaboradores crescerem com a energia solar de uma maneira muito verdadeira. Acho que essa palavra verdadeira é uma coisa que a gente tem que olhar melhor. Hoje, o mundo, o empreendedor, ele é muito interesseiro e pouco interessante. É um outro insight aí para deixar para vocês. Mas o que acontece que a gente vê? Pô, o cara tem uma meta aí de fazer 50 ligações, pedir 50 indicações e não entrega nada por aquilo ali. Pensa para vocês, quando uma empresa de telecom, Claro, Vivo, Anyway, liga para vocês, o porre que é. Porque os caras são totalmente interesseiros, não tem alguma coisa tão interessante aí para vocês. Então a gente tem que ser mais interessante. No final das contas, a gente tem as nomenclaturas de B2B, B2C, B2G, enfim, mas no final das contas a gente tem o P2P, pessoas com pessoas. No final das contas, a gente somos pessoas fazendo negócios com pessoas. Acho que a gente tem que enxergar isso daí, trabalhar com mais verdade. A gente tem que ser mais verdadeiro nas nossas relações. E isso é um grande diferencial que a gente tem e que eu trabalho aí no meu dia a dia. Vocês estão começando a pensar, vão estudar sobre empreender. Empreender tem muito desafio, principalmente no Brasil. Empreender gera
oportunidade muito maior de crescimento, gera ali uma satisfação muito grande, só que tem alguns desafios aí. Primeira coisa, empreender é uma montanha russa. Às vezes a gente, quando as coisas estão dando certo, eu me sinto ali como Midas. Onde eu toco, eu acho que onde eu vou tocar vai virar ouro. E outras vezes a gente tem dúvida de tudo que faz. A gente começa a duvidar se é merecedor de onde já chegou, se realmente é capaz de fazer o que está fazendo. Então a gente vive uma montanha russa. Pô, no final do ano a gente teve o melhor mês da empresa, virou começo de ano, mudando de governo e anyway, e daqui a pouco o faturamento caiu. Pô, você está saindo de um mês que você acha que você é o super-homem e de repente vai para um mês que você começa a se duvidar. Fala, cara, será que era o mercado que estava muito aquecido? Não era eu que estava trazendo resultado? Então você começa a duvidar de você mesmo. E é normal. Acho que o empreendedor ele vai acabar duvidando muito dele aí durante a sua carreira. Empreender é uma coisa muito solitária, então uma dica que eu vou dar é, se vocês puderem ter sócios ou encontrarem locais com mais empreendedores, é muito importante para vocês, e saberem se adaptar. A gente teve agora a mudança de governo, pô, governo, ele parece que passa governo, muda governo, anyway, a gente tem um sistema tributário extremamente complicado no Brasil, é um dos piores do mundo. Não sei se vocês já viram a quantidade de leis tributárias que tem no Brasil. Se eu não me engano, me falaram aí mais de 400 mil leis tributárias. Então, é extremamente complexo, é extremamente desafiador empreender no Brasil, porque não tem um sistema governamental que fala, ó, você tem que pagar esse e esse imposto. Não, é o contrário. Cara, você descobre o que você tem que pagar, e se você não pagar, você vai ser multado, você vai ser preso. Então, tem algumas grandes dificuldades. A gente às vezes entende, parece que a gente está sendo punido por gerar emprego. Então, o custo de geração de emprego é muito grande. É muito, muito grande. Então, hoje um colaborador que ganha R$ 2.000, em tese, em média, vai custar 4 mil para uma empresa. Então, é muito caro ter um colaborador dentro do Brasil. Então, é injusto, porque no final das contas a gente quer gerar empregos. A concorrência não é justa. Então, a gente hoje tem o microempresário individual, o MEI, que vai concorrer com vocês aí. Hoje eu tenho uma alíquota de imposto em serviço vamos dar um exemplo, de 10%, o cara que é MEI, ele não paga o imposto. Ou então, a gente tem uns exemplos aí, o cara do varejo, competindo com o cara da Shopee, que também não paga imposto. Então, assim, a gente tem uma concorrência totalmente desleal aqui no Brasil, e por alguns lobbies isso não muda. É necessário aí muito preparo físico e mental. Então, quando eu falo físico, é uma coisa também que eu demorei a aprender, mas é importante a gente ter o nosso momento ali de ir para uma academia, jogar um tênis, fazer um esporte, judô, jiu-jitsu, anyway, o que vocês curtirem, mas é extremamente importante um momento ali para cuidar da cabeça, sei lá, ir no psicólogo, ir no psiquiatra, assistir um filme, ir no cinema, é super importante e faz parte da rotina do empreendedor. A gente não enxerga isso, mas faz parte porque o empreendedor ele não tem que ficar aí 16 horas olhando para a tela. Ele tem que ficar o máximo de tempo possível produzindo. Então, eu já reparei isso daí muitas vezes. Eu estava com a minha performance em baixa e eu ficava horas e horas aí olhando a tela e não entregava. E às vezes alguns dias eu faço mais coisas, fico 4 horas e eu executo muito mais do que um dia aí que eu fico, sei lá, 16 horas olhando a tela. Então é muito importante a gente olhar parte física e mental. A gente tem um país hoje com a taxa de juros muito, muito alta. A taxa de juros ela dificulta muito os negócios. Converso com empreendedores aí de várias áreas e a gente entende que isso vai dificultar. A gente tem muitas leis trabalhistas que às vezes acabam sendo um pouco injustas para quem está empreendendo e a gente sofre muito preconceito. Muita gente não entende que o quão estressante é.
que no momento que a coisa está ruim, você tem que abrir mão do seu ali para pagar o salário do seu colaborador. E aí a gente vive num meio que é muito comum falar que o empreendedor é o cara que explora o seu colaborador. E muitas vezes eu já fui taxado dessa maneira. Ah, vocês exploram ali, o cara ele deveria ganhar mais. Pô, tem um motivo para ele ganhar o que ganha. Não dá para a gente simplesmente pagar o que quer. No final das contas, o mercado ele compra de nós ali no valor que quer, e aí a gente tem que repassar isso daí fracionado para cada colaborador para encaixar. E aí, no final das contas, a gente às vezes se pergunta se vale a pena. E aí, assim, financeiramente, hoje no Brasil, acho que dá para fazer coisas até que ganham mais dinheiro. Mas empreender é muito legal, que é apaixonante. É uma coisa assim que não tem como explicar. A gente tem uma liberdade muito maior. Eu estava falando para vocês aí, pô, eu fico no norte do Paraná. Essa semana tive em Ourinhos, ontem eu estava em Sudiminuce, hoje agora eu estou aqui em Lins, amanhã eu estou em São Paulo, fico uns dias em São Paulo, depois volto, tenho agenda em Dourados, vira e mexe estou em Curitiba, vira e mexe desço para Santa Catarina. Então, assim, a parte de liberdade é muito legal, conheço muitos lugares, muita gente fantástica. Tive a oportunidade de conhecer pessoas aí inspiradoras, conhecer pessoas que me inspiraram, então pessoas que eram ídolos para mim, alguns atletas, alguns empreendedores, alguns professores. Tive a oportunidade de conhecer através do empreendedorismo, então é uma maneira de conhecer, pô, é fantástico. E no final das contas eu faço o que eu gosto. Eu tenho muito prazer em fazer o que eu faço. Então, vale a pena, é totalmente apaixonante. E aí a gente tem que entender um pouco ali o nosso perfil. Um bom empreendedor, ele sempre vai querer se comparar a outras pessoas. Eu acho que um bom empreendedor, eu comparo muito, se vocês depois entrarem nas minhas redes sociais, vão ver que eu falo muito sobre esportes. Eu coloco muita coisa sobre esporte, e no final das contas, empreender e o atleta de alta performance é muito parecido. O cara odeia perder, o cara quer ganhar a todo custo, o cara quer competir, o cara quer fazer, o cara quer se esforçar, e a gente, como empreendedor, tem que ser do mesmo jeito. E aí, um segredo que eu enxerguei, que eu muitas vezes tive e não sabia explicar o que estava acontecendo, é que a minha vontade de ganhar, ela sempre foi muito maior que o medo de perder. Então, assim, hoje a gente tem um momento aqui no Brasil com juros, sei lá, 14%. Pô, se você pegar, sei lá, 1 milhão, a gente está falando que você tem recebido ali em juros 140 mil, fazendo uma conta ali bem grossamente. Pô, se você parar para pensar, não faz sentido empreender. A gente está falando de um salário aí praticamente de mais de 10 mil reais para não fazer nada, para ficar em casa coçando o saco. E aí você vai empreender, você vai ter colaborador, você vai ter concorrência desleal, coisa e tal. Pô, é difícil, é. E aí, assim, se você tiver mais medo de perder do que vontade de ganhar, você vai para o mais fácil. Aceita que a oportunidade é menor, mas vai para o mais fácil. E aí, o cara que é um empreendedor, ele é extremamente incomodado. Ele tá no lugar, ele tá grato por onde chegou, mas ele continua incomodado querendo chegar em outro lugar. Então, acho que isso é uma coisa muito importante para vocês terem. A constante vontade de crescer. Acho que e isso vocês não podem perder nunca, tá, galera? A vontade de ir para frente. Entender e aceitar que vocês vão ser julgados. Então, a galera que hoje, sei lá, faz faculdade com vocês aí, muita gente vai ter um emprego mediano, vocês vão ter aí a empresa, vão ter colaboradores, vão ganhar grana, que no Brasil também é muito mal visto o cara querer e ganhar um dinheiro maior, e aí o cara vai te julgar, vai falar, porra, você perdeu a humildade, você esqueceu dos amigos. Pô, não é assim. Eu fiz o meu corre. Então, aceitar essas coisas. O cara ali vai te dar porrada, falar, o cara perdeu a humildade, cresceu comigo, agora me esqueceu. E já era, tem que continuar para frente. E nunca aceitar ser mediano. Uma das coisas que é muito forte é o ser um profissional mediano. E o que significa mediano? Mediano, ele vem da palavra medíocre. Pô, medíocre.
Medíocre é uma palavra terrível. Ser um profissional mediano é ser um profissional medíocre. Ser um profissional, um empreendedor mediano é ser um profissional ou um empreendedor medíocre. A gente não pode nunca aceitar ser mais um ali na multidão. A gente sempre tem que estar olhando como que eu vou me diferenciar. Então, falei para vocês ali da minha carreira, fiz muito trabalho voluntário, fiz 5 vezes eu fiz trabalho voluntário, isso daí deu quase 3 anos de trabalho voluntário, muito estudo, muito aprendi línguas, e aí assim, dói, não é fácil, mas eu sempre quis olhar, não quis ser o cara mediano. E aí, quando é uma lição bem difícil, mas, pô, chega num ambiente que você vive, aí as pessoas que mais você convive, e olha para o lado. Pô, vamos dizer, a galera tá aí na faculdade, chega na sala de aula e olha para o lado, vê o cara que está do seu lado. Se ele faz a mesma coisa que você, olha para o outro, a mesma coisa, cara, é difícil falar isso, mas a gente está na média. Acho que a grande sacada é pensar como que eu vou ser melhor que esse cara aqui do meu lado. E, mais uma vez, a gente é condicionado a não querer essa competição, não achar justo. Hoje está muito na moda aí a gente falar que tudo bem, que não sei o quê. Pô, tudo bem, caralho. A gente tem que ser muito melhor do que quem está do meu lado, porque no mercado de trabalho eu vou concorrer com esse cara. Como prestador de serviço, eu vou concorrer com esse cara. E no final das contas, cara, é você por você mesmo. Então, acho que você tem que se comparar e querer ser o melhor. E aí, o que acontece com o cara mediano? O cara mediano, ele não vai realizar os sonhos. Hoje eu escuto muita gente falar aí, com 30 anos não tem como ter um apartamento, não tem como ter um carro próprio, não tem como ter viajado por fora do país, não tem como ter feito isso, não tem como ter feito tal coisa. Poxa, na minha história, eu lembro assim que quando eu era criança, todo mundo tinha internet, eu ainda usava enciclopédia. Mais uma vez, não passei fome, não passei aquela história triste, mas também nunca fui o cara bem afortunado. Quando eu era criança, adorava que me chamavam assim, para assistir televisão paga, que eu só tinha televisão aberta. Então era, nossa, cara, meu amigo tem televisão a cabo ali, pô, quero ir lá assistir. Aquele negócio de quando podia assistir internet. Meus amigos ali, eles tinham roupa de marca, eu não tinha. Então, assim, e hoje esses caras aí, alguns ficaram bem para trás. Vejo aí, eu tenho 31 anos, tenho meu apartamento, tenho casa, tenho carro, já viajei aí para vários países da Europa, viajei para os Estados Unidos a estudo. Então, assim, tem como sim. E se alguém te falar que não tem como, pode ser que esse cara seja um mau amigo para você. Se o cara fala, pô, não tem como, a gente cresceu aqui numa condição ruim, a faculdade não é tão legal, não tem como eu ser um CEO de uma grande empresa. Não tem como, caramba, meu amigo. Se você está falando isso daí, não é você que tem que estar do meu lado. E aí a gente tem que escolher as rodas que a gente está em volta. Aquela coisa que vocês já devem ter ouvido falar, que você é a média das 5 pessoas que você convive, é muito, muito forte, muito verdadeiro. Então, assim, se você convive com 5 pessoas que estão te falando que você não vai conseguir, meu amigo, você não vai conseguir. O que é o seu papel como um cara acima da média? Levanta e vai para outra roda. Simplesmente. Mas é meu amigo de infância, coisa tal, legal. Pode ser seu amigo, no momento de lazer ali, vai lá, toma uma cerveja com ele, vai jogar sinuca, anyway, mas pensa em você. Busca ali estar próximo de pessoas diferenciadas aí. Então, quero deixar aí um primeiro ponto para vocês pensarem aí o quão iguais vocês são aos seus concorrentes e como que você se destaca ou como você pode se destacar. Meu conselho é: paga o preço para se destacar. Isso daí vai ser muito importante na vida de vocês. Eu sou muito fã do Ayrton Senna, não sei se todos aí conheceram, e ele vai muito ao contrário do que bate na tecla hoje. Então tem essa frase aí que eu sou apaixonado, que é no que diz respeito ao empenho, compromisso, esforço e a dedicação, não tem meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou você não faz. Então, assim, tudo que não é bem feito é mal feito. Então, assim, ou você é excelente, ou você é o cara aí mediano. Então, acho que são coisas fortes, mas importante de falar. E muito legal aí, vocês estão na faculdade, todos vocês têm muito tempo para corrigir. Eu fui corrigir isso daí, eu tinha algumas coisas no meu perfil, eu tinha 27, 28 anos. Tem um colega que visitei em Umuarama semana passada, ele começou a empreender e tem muito sucesso, 40 colaboradores,
empresas aí em vários estados, ele começou a empreender com 45 anos. Eu acho que o importante é ter essa pulguinha atrás da orelha que quer te fazer, quer que você faça mais e não ter medo. E o que fizer bem feito, gente. É um negócio assim que parece, de novo, parece básico, mas não é. Hoje vocês vão ver aí, mais uma vez, em competição. É aquele papo lá, não, o importante é competir. Cara, não é o importante é competir. O importante é você fazer o máximo que você pode. Então, assim, se você perdeu fazendo o seu máximo, legal, cara, ali é o seu limite. Agora, vir com esse papo aí de o importante é competir, sabendo que você poderia ter feito mais, aí é empenho, é compromisso, é esforço, é dedicação, é você que não fez bem feito. E aí entrar um pouco na minha visão, tá? Entra numa tese minha do mercado aí nos próximos anos. Então, a primeira coisa é entender que o mercado ele está mudando. E toda mudança de mercado gera muita oportunidade. Então, a gente tem que saber que as coisas vão mudar e tem aquela velha frase: a gente pode ou tá chorando ou vendendo lenço. A gente decide o que a gente quer fazer. Hoje no Brasil, a gente tem um momento de tá faltando, as pessoas não têm emprego e falta mão de obra especializada para as empresas. Eu tenho muita dificuldade em contratar. Então eu abro vagas aí, pô, tem vaga aí que fica 2, 3 meses aí e eu não consigo ninguém. Vejo aí em alguns lugares, pessoal anunciando na rádio, emprego, coisa e tal, e não encontra gente para trabalhar. Então, as empresas hoje elas não estão encontrando pessoas para trabalhar. Mas entra num ponto que as empresas também não querem pessoas medianas. Vou dizer pela Trielo, a gente não gosta, não quer uma pessoa acomodada. Eu quero a pessoa que vá explodir e querer ser muito diferenciada. Mais uma vez, a gente enxerga que tem um preço caro para ser esse profissional bem visto. E assim, quando eu falo profissional, tanto empreendedor quanto CLT. Você tem que ser um cara diferenciado. E isso daí tem um preço muito caro. E a gente está no momento aí que as pessoas não querem pagar o preço para esse crescimento. Vocês estão vendo muito aí, negócio de aposta esportiva, aqueles aplicativos de ganhar dinheiro, coisa e tal. Por que muita gente cai em golpe disso daí? Porque enxerga um atalho para ganhar uma grana, pirâmide, coisa e tal. Pô, você vai ganhar 5% de rentabilidade ao mês. Você não precisa nem trabalhar mais. Pô, não tem atalho. A gente vai ter que pagar um preço e muita gente não está querendo pagar esse preço. E pagar o preço não é gostoso, não é confortável, não dói, é sofrido e tem que ser feito para quem quer chegar e ter um resultado muito maior que os outros. Não é fácil chegar nesse ponto, mas é importante. Outra coisa que a gente está vendo esse ano é o mercado mudando. O mercado aí está mudando muito. A gente tem a entrada do chat GPT, acho que escrevi certo, inteligência artificial, realidade virtual. Então, o chat GPT, eu sei de algumas empresas que já substituíram alguns colaboradores. Então, o chat GPT já, por exemplo, vamos dar um exemplo aí de um comprador. O cara está com dúvida, eu tinha que ter 2 compradores. Quais são as características do módulo de energia solar assim, assim, assado? Cara, eu não preciso mais 2 pessoas pesquisando, ligando para fornecedor. O próprio chat GPT ali já entrega isso daí para mim. Agência de viagem. Eu quero um roteiro de viagem personalizado para Roma, com quantos dias eu tenho que ficar lá, quais são as principais atrações, coisa e tal. O cara me entrega, a inteligência artificial me entrega aquilo lá pronto. Então, que uma pessoa tinha que ficar um dia de pesquisa, montando roteiro, coisa e tal, hoje a gente tem pronto ali em 1 minuto. Então, a gente tem que entender que a gente tem uma inteligência artificial, a gente tem uma inteligência que está entrando e ela vai substituir algumas atividades aí. E aí a gente tem que aceitar. É muito comum, no momento de medo, a gente não querer aceitar que as coisas estão mudando. É muito mais fácil aceitar e se adaptar e ser os primeiros a se adaptarem do que ser o cara que
quer ser contra. Então, todo mundo conhece alguém que fala, pô, esse negócio não vai dar em nada, esse negócio de Bitcoin não vai dar em nada, esse negócio de metaverso não vai dar em nada. Gente, isso já é uma realidade. Então, assim, é mais fácil aceitar e pensar como se inserir naquilo lá do que ser o cara do contra. Porque o cara do contra ali, ele vai ficar para trás, ele vai pegar um momento ruim, daqui a pouco ele vai estar desatualizado de mercado. Então, assim, cara, aceita que o mercado está mudando, aceita que o mundo mudou e vai para cima. Uma grande sacada que eu faço. Eu não fico brigando com o que está acontecendo. Eu só aceito e vou, aceito e vou, aceito e vou. E vou me adaptando. Uma coisa também de mercado. A gente está vindo uma nova geração que ela não quer pagar o preço do crescimento. Então, fomos contratar um colaborador ali para formar. Quando a gente fala para formar, é recém-formado, presencial ali na empresa, com salário legal, coisa e tal. Daqui a pouco, essa pessoa, na última fase da entrevista, ela falou que não podia trabalhar lá, que ela se sentia bem alinhado com algumas coisas da empresa, mas que ela não considerava ali porque a gente não trabalhava home office, porque a gente trabalhava no horário comercial e ele queria ir na academia às 11 horas da manhã. E aí, assim, pô, a gente não vai ser refém de colaboradores. Então, uma das coisas que vocês têm que entender e também saber é nunca ser refém dos colaboradores aí. Então, vai vir uma galera aí que vai querer muito e fazer pouco, então quer o bônus e não quer o ônus, e tudo bem. E vai ter quem faça. Ou se não tiver, a tecnologia vai assumir alguns postos de trabalho. Porque uma das coisas que a gente entende que o ser humano, principalmente o brasileiro, ele é muito criativo. Então, assim, sei lá, eu não estou conseguindo encontrar alguém de marketing, pô, ali às vezes o chat GPT vai me ajudar, eu vou pegar um freelance até fazer alguma coisa. Cara, a gente vai se adaptar e daqui a pouco esse cara aí que não tem experiência vai ficar sem experiência, vai ficar para trás e, infelizmente, ele não vai se destacar no mercado. E o cara que não se destaca, quando eu falo mercado, tá, gente? Vocês podem enxergar tanto CLT quanto o empreendedor. O cara que não se destaca, a empresa que não se destaca, ele não tem grandes ganhos, que é o que a gente quer no final. Ele não gera os grandes resultados que a gente sempre espera. Então, essa nova geração vai sofrer um pouquinho aí. E aí entra numa coisa que a gente vê que o mundo ele é muito cíclico. Não sei se vocês já leram aquele livro O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro de finanças, mas se vocês compararem, é um livro que fala ali alguns cases de como que os caras faziam para ficar rico na época da Babilônia e etc. Por que ele é um livro atual? Porque no final das contas, os problemas, as coisas não mudaram. Então a gente tem que entender que tudo que a gente está passando já aconteceu. E ouvir muita sabedoria de quem é mais velho. Galera mais nova aí, às vezes eu me incluo nisso daí, acha que a gente sabe tudo. E quando a gente acha alguma coisa é porque a gente não sabe nada, tá? Vou dar um exemplo aí. Hoje tá vindo uma galera que quer ser o cara ali que trabalha com digital, cada hora ele tá no lugar, coisa e tal. Eu tava ouvindo uma comparação que alguns anos atrás a gente tinha o hippie, que ele achava que hoje a gente tem um cara que acha que vai mudar o mundo com um post no Twitter, com uma foto no Instagram, e antes os caras achavam que iam mudar o mundo com uma flor. Então, no final das contas, esse cara aí, ele sofre, ele chora, ele passa muita dificuldade, e ou ele se adapta ou ele se adapta. E isso ao longo dos anos aí a gente teve essa coisa. Então a gente vê que as gerações elas vêm como gerações rebeldes e acabam se adaptando. E entra no que eu falei. Gente, vocês têm que aceitar que as coisas são como elas são, se adaptar para ser o melhor possível. Então, assim, para onde que o mercado está indo? Ele está olhando aí para inteligência artificial e espaço no metaverso, criação de novas moedas, criação de comunidades, uso melhor dos dados, do tal da Big Data, não sei se vocês conhecem, mas assim, ter a informação certa da maneira certa na hora certa. Dá um exemplo aí, uma rede de farmácia nos Estados Unidos, ela usava a Big Data da seguinte maneira: quando uma mulher comprava um exame de gravidez, e mais 10 dias comprava um remédio X, a farmácia ela já sabia que tinha 90% de chance daquela mulher estar grávida. E aí começavam a mandar
todos os meses promoções de produtos que ela iria querer ter como gestante. Então, daqui a pouco estava vendendo lencinho, daqui a pouco estava vendendo fralda, daqui a pouco. Então, assim, o cara ele usa as informações, o Big Data vem para usar as informações para a gente atender o cliente na hora certa. E assim, é uma concorrência muito difícil, porque, vamos dizer assim, eu sou um supermercado. Eu dependo do cara, por um acaso, ver que eu tenho uma promoção de fralda e etc. Agora vem a Big Data e na hora que a pessoa precisa comprar a fralda, na hora que ela costuma comprar a fralda, eu jogo um anúncio ali para ela. Então, assim, é uma competição aí muito, muito complicada. A gente está tendo aí automação e muita redução de recursos humanos, mas isso daí gera uma coisa muito legal, que é novos empregos, novas oportunidades de coisas que ainda nem existem. Se a gente parar para enxergar os empregos aí de 100 anos atrás, a maioria dos empregos não existem mais. Então a gente tinha o cara lá que 100 anos atrás, deixa eu pensar, tinha o cara ali praticamente o costureiro de couro, tinha o cara que ficava salgando carne. Pô, esses empregos já não existem mais. A gente tem que saber que a gente tem oportunidades de negócios, a gente tem oportunidades de empregos, a gente tem oportunidades a serem criadas. Então, nos próximos anos aí, a gente está vendo, pô, agora o mercado de energia solar é um mercado que faz aí 7, 8 anos que está no seu ápice. Pô, agora a gente tem empresa de seguro olhando para a energia solar, empresa de manutenção olhando para a energia solar, consultoria comercial, consultoria de marketing, consultoria de contabilidade, consultoria. Então, assim, vão se criando oportunidades. Você deixa de atender um nicho, mas abre um nicho novo. Como eu falei, inteligência artificial, espaço do metaverso, daqui a pouco vão abrir novas oportunidades, criptomoedas, etc. Então, assim, vamos aceitar que isso já está aí e se adaptar para isso, tá, gente? Então, muito obrigado. Meu nome é Vitor Stucci, mais uma vez. Falo em nome da Trielo Energia Solar. Foi um prazer ter vocês aqui hoje. E abrir um tempinho aí, se alguém quiser tirar alguma dúvida, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu estou à disposição de vocês aí. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Boa noite. Certo. Boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, a sua participação. Você está trazendo o seu conhecimento para a gente, compartilhando um pouco sobre sua história, sua trajetória aí como empreendedor, como estudante. Acredito que você trouxe pontos relevantes que a gente vai tratar no decorrer do curso aí. E agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Show, muito obrigado. Pessoal, não consegui me apresentar no início, né? Eu sou a professora Chayene, vou estar fazendo esse primeiro módulo com vocês. E antes de eu passar alguns avisos, né, para a gente estar encerrando a aula, para vocês entenderem como que vai ser a dinâmica, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida. Quando o Vitor trouxe aqui alguns assuntos, né, questão de atendimento ao cliente, os riscos que o empreendedor ele toma, que é normal mesmo, né, as oportunidades que ele tem que correr atrás, questões de tecnologia e inovação que está aí no mercado, mudanças de ambiente, de mercado. Alguém tem alguma dúvida? Juliana ergueu a mão, pode falar, Juliana. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Um prazer, Vitor. Muito bacana a sua experiência. Fiquei muito contente de ouvi-lo. Eu só gostaria de aproveitar a oportunidade e fazer a seguinte pergunta. Você falou a respeito da gente ter as fontes de rendas, né? Não ficar dependendo de uma só. O seu conselho é que eu tenha assim, uma outra fonte de renda no mesmo objetivo, ou você acha que, por exemplo, se eu escolher funções diferentes, eu consigo dar conta? Eu imagino assim, que quando você tem uma profissão, você vai se aperfeiçoando nela e você vai se tornando melhor. Mas eu já vi pessoas que às vezes mantêm, né? Ela parece assim, que faz meio que mecânico não exige tanto dela,
E já na assim, quando ela vai empreender, ela se dedica mais, tal. Então eu percebi que deu certo, mas ela não tem aquela ambição, nossa, igual você falou assim, não, eu quero mais, né? Eu quero ampliando. Será que essas duas, quando são funções diferentes, ele reduz essa possibilidade? Entra naquilo que eu falo muito da ambição, tá, ô, Juliana? É querer. Então, assim, sou engenheiro mecânico formado. Hoje, pô, eu mexo com venda, eu mexo com marketing. A gente é muito adaptável, tá? Primeira coisa. Uhum. E quando eu falo aí outras fontes de renda, pô, hoje a gente tem aí muito em alta investimento. A gente tem fundos imobiliários aí que vão pagar dividendos aí para você todo mês. Então, assim, é pegar o seu dinheiro ali e fazer ele trabalhar para você em novas oportunidades. Então você pode criar novos negócios ou colocar esse dinheiro para trabalhar. Acho que a grande sacada é fazer o dinheiro para trabalhar para você. É você ser a mestre do dinheiro, não o contrário. Então, pô, pegou ali, chegou no final do mês, o cara ganhou 10 mil reais, pega 4 ali e investe. Com esses 4 aí, ele vai ganhar mais 1% disso daí, reinveste. E aí vira uma bola de neve que vai estar crescendo, 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 e aí você vai indo. E aí você vai chegar no momento que você tem a sua empresa. Não foi tão bem naquele mês, mas os dividendos do que você investiu vai estar te trazendo uma rentabilidade. Ou então, por exemplo, é o que eu falei, eu tenho 3 empresas aí de segmentos aí totalmente diferentes. Às vezes uma está bem, outra não. Não tiro prolabore de uma, tiro retirado de outra, e uma vai compensando a outra. E aí a gente vai tendo uma vida mais linear. Então, como eu falei, empreender não é mil maravilhas. A gente vai ter um mês que é muito bom, um mês muito ruim, e aí se a gente colocar todos os ovos na mesma, todos os ovos ali vindo da mesma galinha, pode dar problema. Então, uma coisa que eu aprendi é conseguir segmentar, dividir isso daí. Entendi, tá ótimo, obrigada. Mas alguém, pessoal, tem alguma dúvida, alguma coisa para estar trazendo para o Vitor? Tranquilo? Vitor, queria só fazer uma pergunta, né? Quando a gente inicia aí com as mentorias, com as aulas, o pessoal, eles colocam um empecilho muito grande, que é a questão financeira. Cheyenne, eu vou começar meu negócio, eu não tenho recurso, como que eu vou começar? Ou desanima muito rápido, né? Eu falo que uma das principais habilidades do empreendedor é a resiliência, não desanimar e continuar. Fala assim um pouquinho, de forma resumida, como que foi o início para você essa questão? Você disse que ficou 6 meses ali, né, sem ter um retorno, mas como que foi para você? Como que você mudou assim esse jogo? Não, legal. Foi um momento que eu saí de uma empresa, recebi meu acerto e fiz alguns cursos de uma área de engenharia mecânica. Então eu fiz curso ali para vaso de pressão. Falei, pô, agora eu vou abrir minha empresa, vou trabalhar com vaso de pressão, que isso aqui dá muito dinheiro. Abri, não aparecia orçamento, só aparecia orçamento ruim, não fechava, e aí de repente eu fui me adaptando. Foi um momento que eu olhei e falei, pô, eu tenho que aceitar uma vida diferente. Então, tinha o meu salário, de repente não tinha mais nada. Comecei a cortar algumas coisas. Então, eu ia numa academia que era R$ 200, comecei a frequentar uma academia de 50. Eu saía todo final de semana para comer, para ir em algum lugar, comecei a sair, quando muito, uma vez por mês. Então, eu fui me adaptando àquele momento, só que em nenhum momento eu gostei daquele momento, e daquilo que eu estava vivendo. E aí, assim, você se adapta e faz o que é preciso. Então, assim, na minha história aí, mas eu já vendi equipamento de construção, fiz trabalho de faculdade, então, assim, quando eu comecei, chegou depois de 2, 3 meses ali, não tinha entrada na empresa, pô, chegou uma pessoa e falou, cara, você não faz um TCC de veterinária? Pô, não tinha R$ 1 no bolso. Falei, faço tranquilo. Então, assim, o primeiro produto da Sóis foi um TCC de veterinário. Então, assim, até hoje eu não sei como que eu fiz aquilo lá, mas eu fiz. Então, assim, você se vira. Na hora que a água bate na bunda, a gente se vira. E, assim, é doído. É muito mais gostoso você conseguir ali, sei lá, sair toda semana, comer todo fora ali toda semana, coisa e tal. Mas é assim, abrir mão do presente para o que você está
almejando ali no futuro. Então, assim, tudo entra na questão de pagar o preço para algumas coisas. Então, empreender é pagar o preço para crescer. Então, tanto empreender quanto crescer. Eu acho que tudo tem um preço. Quem faz academia sabe aí, quando você quer se desenvolver, você tem o preço de sentir dor depois da academia. Tudo tem um preço. Eu acho que não tem atalho a ser cortado. A gente tem um caminho linear aí. Então a gente vai começar, daqui a pouco, abrir uma empresa. Pô, foi do caramba a primeira vez que eu vendi um projetinho ali. Putz, ganhei R$1.000 fazendo isso daí. Nossa, foi uma baita vitória. Hoje, nossa, preciso vender, sei lá, 10 mil. São fases. Então você vende 1.000, daqui a pouco você está vendendo 1.500, daqui a pouco você voltou ali, está vendendo 800, daqui a pouco você... Então você vai se adaptando. Você vai se adaptando, mas tem sempre que estar olhando o crescimento. Acho que esse é um grande diferencial, é olhar para frente. Nenhum momento eu falo aí, olhar para trás. Como que eu vou reduzir a minha qualidade de vida? Como que eu vou... Não, pode ser que você tenha que dar um passo para trás, mas não dar um passo para trás e aceitar que aquilo lá. Acho que sempre estar incomodado e ir para frente. Acredito que então a gente vai estar encerrando. O pessoal não se manifestou mais uma vez gostaria de agradecer, né, pela sua disposição aí, e desejo sucesso na sua carreira, que tenho certeza que tem muito mais aí pela frente, muitos projetos novos. Então tá bom, muito obrigado, viu? Obrigada, Vitor. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, vou estar apresentando a minha tela aqui, tá? Só para dar alguns avisos sobre o curso, tá? Então, primeiramente, vou estar me apresentando, meu nome é Chayene, eu vou ser a professora formadora, tá? Vai ser bem rapidinho, 5 minutos, porque já é quase 8h40, né? Só para a gente estruturar como que vai ser o restante das nossas aulas. Então, eu sou a professora formadora, Chayene, vou apresentar a minha tela aqui. Acredito que esteja apresentando. Isso. Então, tá. Aqui tá os meus e-mails, tá? O e-mail do PEN e o meu e-mail institucional. Qualquer dúvida, vocês mandem lá no WhatsApp também. Alguns avisos, tá? Link da plataforma está no grupo do WhatsApp, na descrição. Então, lá vocês vão estar encontrando os slides, as aulas gravadas, para quem não conseguiu assistir ao vivo, as atividades que vai ter, uma vez por semana vai ter atividade, certo? E link também para a chamada para o pessoal que estiver assistindo a aula gravada. Link para acesso às aulas gravadas, link para a mentoria, que vai ser na sexta-feira, às 19h30, tá? Então, como que vai ser a dinâmica do módulo 1? A gente vai ter a aula essa semana, tá? Quarta, quinta e sexta, 7h30 da noite. Das 7h30 até 8h30, 8h40 ali no máximo, certo? Essa semana não tem mentoria, a mentoria fica para a semana que vem. Chayene, o que é a mentoria? É um professor orientador, né, que ele já tem experiência com empreendedorismo, enfim, ele vai estar dando a mentoria para vocês, dúvida que vocês quiserem tirar e tal, certo? Então, mentoria sexta-feira, 7h30, semana que vem. A aula gravada vai estar disponível no YouTube após as 15 horas do dia seguinte. Então, essa aula de hoje, amanhã, após as 15 horas, vai estar disponível. A presença, como que ela funciona? Na aula ao vivo, vou mandar um link agora para vocês do Google Forms, para vocês colocarem o nome completo lá e enviar, já registrou a presença. Mesma coisa pelo YouTube. Vai ter um link na plataforma, vocês vão acessar, colocam o nome completo e pronto, certo? Atividade, então, uma vez por semana, tá? Então, hoje foi a aula 1 com a palestra, esses avisos. Estamos no módulo 1, vamos tratar sobre gestão de negócios e gestão estratégica. Professor orientador é o professor Lincoln. Vou falar um pouco sobre mim para a gente finalizar, tá? Então, eu sou graduada em administração pela UEMP, me formei ano passado. Estou realizando uma pós-graduação em desenvolvimento profissional pela Unicesumar, um MBA executivo em gestão empresarial pela UEMP e pela UTF, então voltada aí para a área de inovação e gestão de negócios, e atuo há mais de 5 anos na área de recursos humanos, ensino, consultoria e liderança.
Então, fora as aulas que eu dou aqui para vocês, né, eu também atuo numa organização, né, como CLT, na área de RH, de liderança. Presto algumas consultorias no LinkedIn quanto à estruturação de currículos e tenho também um empreendimento online aí, trabalho com dropshipping, tá? Então, aqui está o meu e-mail, meu LinkedIn, se vocês quiserem me adicionar, meu currículo Lattes, se vocês quiserem saber um pouco sobre mim como pesquisadora, certo? Pessoal, então, por hoje é isso, tá? Espero vocês na aula de amanhã. Esses slides vão estar disponíveis na plataforma, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Lá tem algumas definições do que é empreendedorismo, né? As características que o empreendedor pode ter, a gente vai falar sobre isso amanhã. E um case que é da do Gabi Alimentos, uma empresa de pão de queijo aqui de Cornélio, tá? Então, vai ter um link também da atividade, que eu vou estar reforçando com vocês amanhã, tá? Atividade dessa semana. Vou encaminhar para vocês aqui o link da chamada. Vocês acessem lá, coloquem o nome completo para estar valendo a presença, tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Acredito que não, né? Tranquilo? Então, tá certo, a gente vai estar finalizando, acessem o Forms lá, né? Gostaria de ressaltar, incentivar vocês a estarem participando do curso, da capacitação, tá? É um curso que a gente vai tratar sobre gestão empresarial, como que vocês podem gerir o negócio de vocês, como que vocês podem estar começando o negócio de vocês, gestão estratégica, qual a estratégia, Xene, que eu faço para poder alcançar mais clientes, para mim poder usar aí as questões tributárias ao meu favor, gestão de pessoas, gestões financeiras, tá? Questão de marketing, sustentabilidade, inovação. Então, vai englobar muita coisa. São 2 meses de curso, mas passa muito rápido, tá? Qualquer dúvida, pessoal, encaminhem lá no Whats, daí amanhã a gente vem aí para a aula começando o nosso conteúdo, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição. Vou estar encerrando a gravação da aula. Boa noite, pessoal.